Voltando aqui, abençoados, na terceira parte desta série, tirando dúvidas sobre a salvação. Eu terminei a segunda parte explicando que João, aqui no capítulo 1, verso 29, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se eu que estou agora, em 2020, na conta nacional, disser para você que eu sou pecador, João Batista estava errado. Porque ele disse: olha, o Cordeiro vem aí. Ele tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Tira. Mas de qual mundo? De todo? Não, não são de todas as pessoas. E você vai entender durante a mensagem. Veja o que Paulo diz no capítulo 6 de Romanos. Vamos agora depois da cruz. Então, se Isaías disse que o pecado fazia, olha o verbo, divisão entre eles e Deus, e eu que estou depois da cruz, e João já tinha anunciado, o Cordeiro vem aí para tirar o pecado. Eu posso dizer que o pecado faz divisão entre eu e Deus? Nesse pacto consumado? Não, abençoado. Olha, se você pensa que é pecador, olha, tu estás gravemente ferido. Olha, tem que entrar no hospital da graça aí, para que o apostolado te dê remédio. Veja o remédio que Paulo deixou. Olha, Romanos capítulo 6, verso 18. Veja o que diz. Libertados. Libertados ou será ainda liberto? Libertados do pecado. Foste feitos servos da justiça. Você recebe essa palavra? Recebe? Libertados do pecado. Hoje você é feito servo da justiça. Verso 22. Mas agora. Quando Paulo usa a expressão mais agora, ele está dizendo, olha, não é mais o tempo de Isaías, abençoado. Sim, Paulo está depois da cruz. Então ele diz, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, você sabia que enquanto o Cristo não nos libertou, tanto os gentis, predestinados, como os judeus que participam de salvação por eleição. Enquanto Cristo não o libertou, porque a ressurreição do Cristo é a causa da libertação do pecado de todos os filhos do céu, exceto os endurecidos. Então, quando Paulo diz, mas agora libertados do pecado, foste feito servo de Deus, tens o vosso fruto para a santificação, o que Paulo está dizendo? Olha, Paulo está dizendo que antes da libertação não havia condições nenhuma de um filho do céu produzir fruto para a santificação. Sim, por que não? Claro. E aí entra uma pergunta, mas como é que eles se santificavam lá antes da cruz? Com imposição. Não era pelo fruto. Não havia fruto que gerava a santificação deles. Moisés deixou lá as leis das quais Deus o deu para o povo judeu, sobre a santificação, são muitas, mas era uma santificação imposta, diferente do pacto consumado. Ninguém te obriga hoje a ser santo. Não, tu tens a mente de Cristo. As leis de Deus estão postas aí. Quando você falha, você sabe que você falhou. Olha, nós vamos falar sobre isso durante o decorrer desta série. Então, tendes agora o vosso fruto para a santificação. Então, nós estamos um patamar a mais do que aqueles filhos de Deus do antigo pacto. Porque eles não tinham frutos para a santificação. A santificação era através da imposição. E você tem, e eu tenho. Olha o reino de Deus. Romanos capítulo 8, verso 2. 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida, veja, não é a lei de Moisés, a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus, me livrou, diga,
Me livrou da lei do pecado e da morte. Você recebe? Estás livre da lei do pecado e da morte. Mas, apóstolo, eu conheço uma passagem que, olha, calma, a série está apenas começando. Tuas dúvidas, com certeza, estão em algum lugar onde eu vou passar. E o Espírito de graça vai falar com você. Você recebe essa palavra? Vamos agora a mais uma dúvida, abençoados. Apocalipse capítulo 1, verso 5 primeiro. Apocalipse de João. Não é a dúvida ainda, mas daqui a pouco nós vamos a mais uma dúvida. Apocalipse capítulo 1, verso 5, para fortificar, né, o que Paulo disse. Olha, você encontra muita variedade em João. João ele fala aqui uma coisa aqui na passagem que eu vou ler, lá na frente ele fala outra e depois ele fala outra. Havia variações. Essas variações nós a compreendemos por causa da hierarquia e também por etapas, que João também estava em processo de evolução. Paulo disse, nós somos transformados de glória em glória. Apocalipse de João, capítulo 1, verso 5, veja o que diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primeiro dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, passado, dos nossos pecados. Está lavado ou não está lavado? Está lavado. Então, abençoados, vamos agora sim, Hebreus 9, 26. Mais uma passagem, depois nós vamos entrar numa sequência sobre dúvidas sobre a salvação. Hebreus capítulo 9. Sim, porque você precisa compreender que você não é um pecador. Como que as suas dúvidas vão ser sanadas se você achar que você é um pecador? Então, nós temos que começar paulatinamente. Olha, devagarzinho. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, olha de novo, hein? Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está destruído ou não está destruído? Sim. Cumpriu a palavra de João, capítulo 1, verso 29 ou não? Sim. Através do sacrifício, destruiu o pecado. Mas destruiu para todas as pessoas? Não, abençoado. Para você que crê, para mim, para todos os filhos da Jerusalém Celeste que estão por todo o planeta. Compreende o reino de Deus? Isaías não. Romanos 5, Romanos 8, verso 7. Romanos 8, verso 7. Vamos lá agora em Romanos, capítulo 8, verso 7. Diz assim a palavra, Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Paulo está dizendo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Você sabia que nada que há no seu corpo gera inimizade contra Deus? Mas como não? Você está indo contra a Bíblia? Não. Eu acabei de dizer que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Olha, com Paulo não foi diferente. Paulo estava em processo de evolução. Mas aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não obedece às leis de Deus.
Só que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito, pessoal, que nada que há no seu corpo consegue mais separar você, espírito, de Deus. Porque teu espírito estás perfeito, assentado em lugares celestiais. E o comando vem da região celeste. E eu volto a seguir.